Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça de Cristo Jesus e a sua paz nesta quinta-feira possa encher grandiosamente o seu coração, trazendo grande alegria para que você tenha um abençoado dia. Tá? Hoje nós vamos estudar mais uma lição importantíssima, os vencedores do Apocalipse. Tá? Muito bem. Eu quero neste momento, ao começar aqui na nossa sala, esse tão importante estudo, quero orar com você pedindo a Deus a sua bênção para que Ele venha nos iluminar. Querido e amado Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de vencermos pelo sangue de Cristo Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos lavou dos nossos pecados, tirando-nos da condenação do pecado. Rogamos a tua bênção neste momento, pelo estudo que vamos ter. Abençoe a todos os nossos queridos irmãos, em toda parte do mundo que nos ouvem, e ajude, ó Pai Celestial, para que esta mensagem importante possa ser cada vez mais anunciada, pregada, e assim ela possam alcançar o verdadeiro alvo, que é os corações daqueles que desejam ter um encontro com Jesus. Te pedimos estas bênçãos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Os vencedores do Apocalipse. Queridos, nesta manhã de quinta-feira, nós estamos aqui nesse estudo, quero dizer para você que é um estudo importantíssimo, tá? Em Apocalipse 14, verso 12, diz assim, olha, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, tá? Nós temos aqui, queridos, nesta lição, dois pontos importantes que nós vamos trabalhar nesses dois pontos, tá? E eu acho que aqui já nos vai ajudar e muito a entender a vontade de Deus para nós, tá? Depois nós vamos ler outros textos, claro, mas importante aqui. Os vencedores, queridos, como que eles o venceram? Será que eu posso ser um vencedor? Eu posso sozinho guerrear a batalha, a guerra, o conflito que nós estamos tendo e com os meus méritos, com a minha força, eu poderei vencer? É óbvio que não, tá? Agora eu quero entrar aqui num ponto importante. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. São duas características importantes que identificam, queridos, os vencedores, aqueles que estarão quando Cristo Jesus voltar, como diz a sua palavra, do lado direito, ou no grupo das ovelhas, tá? Como remanescente, como nós estudamos no começo da nossa lição e também na lição da semana passada, um movimento que está em movimento. Tá? Que movimento é esse? O movimento que Deus, nesses últimos dias, levantou para terminar, levando a mensagem do Evangelho do Reino para todo mundo. Então, esse movimento tem que estar movimentando, tem que estar no movimento, exatamente. E eu faço parte desse movimento e você que está me ouvindo também. E então, queridos, nós precisamos estar em movimento. Que movimento é esse? No movimento do anunciar a mensagem da salvação em Cristo Jesus e estarmos preparando outros para a volta do Senhor Jesus. Isso é uma forma de nós estarmos movimentando, estarmos nesse movimento. Então, queridos, essa expressão aqui é exatamente para o povo de Deus nos últimos dias. Tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
E eu quero dizer para vocês, queridos, que aqui a expressão bíblica é que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, anda de mãos dadas com a fé. Não adianta alguém dizer assim, eu tenho muita fé em Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus. Diz assim, olha, não precisa mais guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus ficou cravado na cruz, quando Jesus morreu. Jesus aboliu a lei. Queridos, a lei de Deus, a lei moral, que representa o caráter de Deus, para mim e para você, ela é tão permanente como Deus é eterno. Tá? E é esses mandamentos aqui que a palavra de Deus está dizendo. Aqui estão, quando Jesus voltar, ele vai dizer, aqui estão o grupo, aqueles que guardam os meus mandamentos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O outro ponto importante aqui, queridos, que há uma grande diferença em ter fé em Jesus e ter a fé de Jesus. Tá? É importante termos fé em Jesus, acreditar em Jesus, acreditar que Ele é o meu Salvador, que Ele veio. Agora, queridos, ter a fé de Jesus é bem diferente. Tá? Se você, quem sabe, perguntar até para um traficante, ele diz que ele tem fé em Deus. E tem alguns que até ora pedindo para que Deus abençoe no seu, sabe, no seu trabalho, no seu crime, naquilo que ele vai fazer naquele dia. Sabia disso? Mas, queridos, há uma grande diferença em ter apenas a fé, acreditar, e ter fé em alguém e ser a semelhança daquele alguém. Ou seja, é diferente de eu dizer eu tenho fé em Jesus. Eu acredito que Jesus, que a sua palavra é a verdade. Eu acredito que foi ele que inspirou. Eu acredito que Jesus ele veio, mas eu não aceito. Eu sei de tudo isso, mas eu não aceito. Agora, ter a fé de Jesus, queridos, é viver como Jesus. É andar como Jesus, é vestir como Jesus, é falar como Jesus, tá? É negociar com Jesus, é trabalhar com Jesus, é empreender com Jesus. Então, queridos, ter a fé de Jesus é exatamente ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E qual era o sentimento de Jesus? O sentimento de Jesus você pode encontrar em várias expressões na Bíblia, propriamente nos Evangelhos. Jesus sempre dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus sempre dizia, eu não faço nada sem a ordem do meu Pai. Então, queridos, ter a fé de Jesus é ter o mesmo sentimento de Jesus. É viver como Jesus. Agora tem gente que diz assim, eu tenho fé em Jesus. Mas vive uma vida totalmente fora do contexto vivida por Jesus. Isso não é ter a fé de Jesus. É totalmente diferente. É por isso que quando Jesus voltar, queridos, ele vai dizer aqui está o grupo daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não guarda 9 mandamentos, não guarda 8 mandamentos, mas guarda os 10 mandamentos. Inclusive o sábado, que é o 4º mandamento, que revela para nós que nós somos criaturas divinas, somos criacionistas, cremos na criação que foi totalmente planejada e criada por alguém inteligente, sábio, que é o nosso Deus. E nós somos criatura dele. E o 4º mandamento que diz isso, tá? Lembra-te do dia de sábado santificar.
Tá? 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, abençoou e santificou. Então, o 4º mandamento, queridos, é um sinal claro de que Deus é o Criador de todas as coisas e nós cremos piamente de que Ele é o meu Criador, é o seu Criador. Você tem uma origem, você tem um Pai, alguém que cuida e ama você. Tá? Então, os 10 mandamentos, não apenas uma parte, não aqueles que me interessam, não uma parte da Bíblia, alguns versos da Bíblia, alguns capítulos ou alguns livros da Bíblia que me interessam, e o resto, se não me interessa, então eu não vou estudar, não vou cumprir, não vou guardar, não vou obedecer. Tá? E tem a fé de Jesus. A fé de Jesus não é fazer a minha vontade, não é fazer os meus desejos, não é fazer aquilo que me satisfaz. A fé de Jesus, queridos, é ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, um sentimento de obediência, um sentimento, queridos, de viver como Jesus, ele sempre viveu, um sentimento de obedecer a Deus guardando os seus mandamentos, amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, um sentimento de olhar para o seu próximo, olhar para uma pessoa, mesmo que ela esteja caída, mesmo que ela esteja lá na sarjeta, mesmo que ela esteja na lama do pecado, mesmo que ela foi longe demais, mas você olhar e dizer: é meu irmão, é minha irmã, e você derramar ali o seu amor para com o seu irmão, para com a sua irmã. Isso é ter a fé de Jesus. Tá? Ter apenas fé em alguém, né? Alguém pode dizer assim: eu tenho fé que o meu dinheiro que eu coloquei lá no banco, que está na poupança ou que está numa aplicação, o gerente vai me devolver quando terminar aí o vencimento do contrato, ele vai me devolver o meu dinheiro. Eu tenho fé. Agora a pergunta é: você crer piamente que ele vai devolvê-lo, né? Que ele vai entregar o seu dinheiro que está lá, que ele é um homem honesto, fiel. Agora a pergunta é: você tem a fé dele? Você faria isso também? Ou você faz isso com seus negócios, com outras pessoas? Ou apenas temos fé que alguém vai fazer por nós, mas eu não tenho, sabe, a mesma fé de fazer o que o outro está fazendo, de ser igual a ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Eu tenho fé, né, que aquela compra que eu fiz pela internet, aquela empresa é tão fiel que ela vai realmente cumprir com a promessa, ela vai mandar, né, aquele objeto que eu comprei. Mas eu tenho essa fé da fidelidade desta empresa, de tal maneira que eu faço com os outros também, pelo qual eu tenho negócio com ela, eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. Entendeu o significado e a diferença de apenas ter fé, de apenas crer, né, que alguém é assim, e a total diferença de eu ser assim. Essa fé que me contagia, essa fé que é contagiante. E a fé de Jesus é assim, queridos. A fé de Jesus nos contagia de tal maneira que nós devemos ser como Jesus, viver como Jesus.
E não apenas crer que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é compassivo, Jesus é perdoador, tá? E eu não tenho essa fé suficiente para ser como Jesus com outras pessoas também. Entendeu? Então, queridos, quando Jesus voltar, é esse grupo que ele quer encontrar. Um dia Jesus, conversando com os seus seguidores, os seus discípulos, ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Essa fé, uma fé vivenciada, uma fé concretizada, uma fé, queridos, sabe que não apenas uma fé de crença simplesmente sem ações. Entendeu? Essa que é a verdadeira fé, a fé de Jesus. Eu vou terminar essa nossa lição repetindo aqui o verso que nós lemos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Podemos dizer amém? Então que Deus te abençoe, fique com Deus. Tenha um abençoado dia, que o Espírito de Deus esteja contigo, esteja comigo, com todos nós, nos ajudando e estarmos nos preparando para a bendita vinda do Senhor Jesus. Amém.